irmãos, paz a todos, para o Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 deste Evangelho. E eu gostaria que, se você tivesse condições físicas, não tiver nenhum problema, quem está com criança no colo pode ficar sentadinho, mas os demais pudessem ficar em pé, para nós lermos esse texto da Bíblia. Marcos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Amém? Podemos fazer a leitura? Vamos então ler esse texto que nos diz assim a palavra de Deus. Noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-te e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Amém? Amém. Podem se assentar. Muito bem, amados. Nós estamos... O meu objetivo hoje, nesse texto, é falar sobre o ministério de Jesus, a busca de Jesus por pessoas. Por isso que eu dei um título bem simplesinho: A Busca. O que Jesus estava fazendo? O Evangelho de Marcos talvez é um dos evangelhos mais dinâmicos de todos eles. Todos os evangelhos falam a respeito do ministério de Jesus, mas o Evangelho de Marcos é um evangelho em movimento. Jesus está andando, indo de um lugar para o outro, fazendo alguma coisa. E no próprio Evangelho, lá no início do Evangelho de Marcos, ele mostra isso já registrado no início do Evangelho, para mostrar que Jesus efetivamente cumpriu isso, ele estava fazendo isso. No capítulo 1, você não precisa ir lá, do versículo 35 a 39, diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então o que nós vemos no Evangelho de Marcos? Nós vemos Jesus em movimento, se movendo, andando, indo. Mas ele estava indo para quê? Ele estava indo porque ele queria ser conhecido, famoso, porque ele estava querendo fazer alguma coisa rapidinho, porque afinal de contas, se ele pregasse o Evangelho rapidinho, todo mundo ia ouvir, e ele daí estaria livre desse compromisso. Não, ele estava indo em busca de mim e em busca de você. Ele estava indo em busca de nós. Ele estava vindo na nossa direção. Quando a gente vê Jesus andando como homem, a gente olha e diz assim: não, mas ele estava só andando lá na Galileia. Ele começou o ministério dele lá. É o que a Bíblia diz, ele começou lá. Jesus nunca terminou o seu ministério no que se refere à evangelização. No que se refere à obra da salvação, ele fez lá na cruz. Cumpriu e acabou. Ninguém pode tomar o lugar de Jesus, ninguém pode acrescentar o que ele fez, nem retirar. Mas no que se refere à proclamação do Evangelho, Jesus continua fazendo a sua obra, hoje através do seu corpo, que é a igreja. Ele continua buscando. Mas tem uma coisa interessante no ministério de Jesus, que nessa caminhada de Jesus, Jesus passou por uma situação que às vezes hoje a gente não para pensar, e graças a Deus nós podemos dizer isso, porque ninguém pode desejar coisas ruins nem para si mesmo.
Mas Jesus tinha um problema muito sério quando ele convivia com os parentes dele, com os amigos dele, eram as perseguições. Jesus ele viveu muito, ele teve muitos momentos assim, onde ele vivia sob intensa pressão. Se eu fosse ler todo o capítulo 2 e o 3 junto, ou uma parte do capítulo 3, você vai ver que um pouco antes do que nós lemos, Jesus estava caminhando com os discípulos e era sábado. E aí e eles começaram a colher espigas para comer. E aí alguns disseram assim: ei, os teus discípulos estão fazendo o que é proibido fazer no sábado. O que eles disseram? Não, eles estão trabalhando porque eles estão colhendo para comer. Na realidade, a própria lei dizia o seguinte: que se você passasse por uma plantação e pegasse alguma coisa para comer, uma fruta, ou um trigo, um grão, e comesse, sem colocar no bolso ou colocar em cestos, estava tudo certo. Para Deus isso não era importante, porque o Senhor era o Deus da vida, Ele sabia que as pessoas tinham fome. Então você pegar e dar comida para o seu filho não era violar o sábado. Mas eles falavam isso porque essas regras já não eram regras de Deus, eram regras que eles criaram ali, naquele momento. Tinham criados naquele mundo que eles estavam vivendo. Só que Jesus nem entrou no mérito disso. Jesus perguntou assim: e o Davi? Ele perguntou sobre Davi, porque Davi era o herói deles. E o rei Davi? Lembra quando ele teve fome? E ele e os seus soldados estavam fugindo de Saul, e ele foi lá junto ao Abiatar, na época do tabernáculo, e pediu os pães da preposição, que eram pães que só os sacerdotes podiam comer. Ele não pediu e o sacerdote não deu, e eles comeram, e também os seus soldados. E eles ficaram olhando um para o outro: ué, e agora? O que nós vamos responder? Ele não comeu? Por que ele não morreu? Ele não era sacerdote. Nada, ele disse: olha, o que está aqui é maior que Davi. Eu sou o Senhor do sábado. E continuou. E quando chegou aqui na sinagoga, ele passou pela mesma situação. Essas pessoas, e por isso que Jesus fez uma pergunta e ficou triste com eles, porque não era uma questão de mágoa, mas algo que ele estava ensinando para eles. Jesus ficou triste porque eles não entenderam lá e continuavam não entendendo. É onde ele pergunta: o sábado é para quê? Para fazer o bem ou para fazer o mal? Eles não estavam entendendo isso. Essa questão de perseguição, irmãos, eu estou enfatizando porque assim, hoje, assim como Jesus disse que o aluno não é maior do que o seu professor, nem o mestre é maior do que o seu discípulo. A perseguição é algo que nós também sofremos hoje. Jesus passou por isso. Passou por isso. Só que quando nós vemos nos evangelhos, nós vemos que Jesus passou por isso e ele venceu. Ele não foi vencido pela perseguição. Ele venceu. Agora, se nós estivéssemos no lugar de Jesus, nós venceríamos? Ou nós iríamos perder a cabeça? Ou nós iríamos perder as estribeiras? Ou nós iríamos dizer: não, eu não quero mais saber de falar de Jesus, porque cada lugar que eu entro é uma oposição. Cada ponto que eu paro, alguém tem alguma coisa a dizer. E quando eu vejo esse evangelho, irmãos, eu tenho visto que ultimamente as pessoas têm dito algumas coisas sobre Jesus que nos afastam do sentido de quem Jesus é para a nossa vida. Jesus muitas vezes tem sido visto por algumas pessoas como uma pessoa muito boa. É muito bonzinho, um homem muito bom, uma pessoa maravilhosa. Olha, é um grande exemplo de homem, mas ele lá e eu aqui. Mas quando eu olho lá na palavra de Deus, o apóstolo Pedro, um dos que estavam junto com Jesus na sinagoga, que estava junto com todos os discípulos dele, ele faz ele falando para a igreja que sofria perseguições, porque ele escreveu 2 cartas numa época onde a igreja passava por muitas perseguições. Aí ele escreveu para aquelas pessoas que eram escravos. Escravo não é empregado. Escravo é uma pessoa que não tinha direito a nada, não tinha nenhum tipo de cidadania. E aqueles irmãos em Cristo que eram escravos e que por causa do nome de Jesus, porque agora eram crentes, além de eles já serem discriminados por serem escravos, agora eles também estavam sendo discriminados porque eram seguidores de Jesus. E Pedro dá uma orientação para eles de como eles poderiam viver. E ele pega e diz para eles: olha, vocês não devem se tornarem rebeldes, vocês devem trabalhar corretamente. Vocês devem trabalhar não só os senhores bons, mas também aqueles que são maus. Aí ele, a partir do versículo 20, do capítulo 2,
ele fala algo interessante a respeito de com quem ou de que forma que eles deveriam caminhar. E ele diz o seguinte: pois que vantagem tem em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. O que nós vemos aqui, irmãos? O Senhor Jesus, em meio às perseguições, ele não perdeu o foco dele de salvar pessoas, ele não perdeu o foco dele de curar, de ensinar, ele não perdeu. E nós só vamos conseguir vencer de verdade as adversidades se nós estivermos nele. Não adianta a gente pensar que Jesus é uma boa pessoa. Ele não é apenas uma boa pessoa, ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se Jesus for diferente do que a Bíblia diz para nós, nós não vamos conseguir. Porque eu fiquei me colocando no lugar de Jesus e para pensar, hoje nós também sofremos oposição. Nós sofremos oposição, assim como fala no final desse texto, que os líderes de Israel e os herodianos, quem eram os herodianos? Os herodianos eram um grupo de pessoas em Israel que diziam o seguinte: o rei tem que ser o Herodes, não vamos lá esperar o Messias, porque o Messias não vai vir mais. E eles geralmente eram sacerdotes, da classe sacerdotal. Não, vamos escolher o Herodes como nosso rei. A Roma já colocou ele aí para ficar como rei. Vamos aceitar isso aí mesmo, não vamos precisar mais pensar no Messias. Eles se reuniram com essas pessoas para pensar o que eles iam fazer para tentar tirar a vida de Jesus. Irmãos, hoje nós também sofremos perseguição muitas vezes sem que a gente tenha noção do que está acontecendo. Nós muitas vezes somos vítimas de perseguição. Não estou falando aqui de questão com demônios, com seres espirituais, perseguições com seres humanos. Pessoas que nos perseguem, muitas vezes por motivos absolutamente absurdos, por nada. Né? Pessoas que de repente impedem você de exercer o seu direito de saúde, de educação. Esses dias eu estava vendo algumas coisas engraçadas que acontecem, parece uma loucura. Mães que estavam pedindo para um prefeito no município aí para conseguir colocar os filhos para eles poderem trabalhar, porque não tinha. E isso você vai dizer, não, mas isso aí é outra coisa. Não é, às vezes é perseguição mesmo. São pessoas que estão um pouco se lixando se você vai sofrer ou não. Eles estão lá porque eles estão de braços cruzados, né? Eles estão lá porque, sei lá, ganhei um cargozinho aí e agora eu estou fazendo a minha parte. E acabam se voltando contra a vida das pessoas. Por quê? Porque não fazem nada. E se alguém fala, olha, eu não posso fazer nada, mas ele está lá para fazer, mas eu não posso fazer, ou melhor, eu não quero fazer. Eu não gosto das pessoas, eu odeio as pessoas, eu estou aqui por causa do dinheiro. Então, que olha, que se vire, cuida lá do teu filho, te vira, paga uma pessoa para cuidar. Isso não deixa de ser uma perseguição. Às vezes alguma coisa que você não tem noção e não tem domínio e não tem controle. Agora eu quero que você entenda que o Senhor Jesus também viveu isso. Ele viveu isso. Ele era o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus. Mas algumas pessoas eram tão duras de coração que viviam perseguindo Jesus. E Jesus teve momentos em que ele ficou irritado, ele ficou indignado. Mas veja só, o que Pedro diz mais tarde? Ele não revidava. Ele entregava diante de Deus. E não é que ele ficou em silêncio. Ele não ficou em silêncio. Eu não estou aqui pregando para você fechar sua boca e deixar tudo acontecer. Nossos direitos tem que exercer. Ele falou, mas tem coisas que ele não mudou. Ele ficou como filho de Deus, ele podia chegar na hora e pronto, acabou a oposição. Os inimigos acabavam. Se ele reduzisse os fariseus e os saduceus a cinzas, quem não iria sair atrás dele? Eis aí o nosso Messias, eis o Salvador. Mas a Bíblia diz que ele não fez isso. Ele não fez isso. Mas ele venceu.
E por que ele venceu, irmãos? Porque ele não se tornou um homem amargo. E a gente se torna amargo quando a gente começa a sofrer muito. Ele não se tornou um homem amargo. Ele podia chegar, orar a Deus e dizer: olha, pai, é o seguinte, eu estou sofrendo a oposição dos meus próprios parentes. Nem o povo da cidade que eu nasci não acredita mais em mim, da região onde eu vivo não acredita em mim. Os homens que o Senhor colocou como responsáveis por cuidar desse povo, os sacerdotes, os homens, eles me rejeitam. Ninguém gosta de mim. Eu não vou mais pregar o evangelho para esse povo aqui. Eu vou ficar quieto. Veja que ele não se deixou abater. E eu volto a dizer, quem pode nos dar hoje capacidade para não se deixar abater? Eu, sozinho, até um ponto eu posso resistir a algumas coisas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Se nós não nos apegarmos em Jesus de Nazaré, nós não vencemos. Nós não vencemos. Nós só venceremos todas essas perseguições. E essas perseguições não estão aqui nos evangelhos para ilustrar Jesus como um grande homem. Porque qualquer historiador aí secular, se olhar essa história, vai dizer: vocês seguem de fato um camarada que não era nem respeitado pela sua própria gente. Vocês estão ficando malucos. Se ele nem pelos dele ele não era aceito, o que vocês estão fazendo aceitando esse camarada? A Bíblia, se fosse colocada como um livro histórico, ela estaria falando contra Jesus e não a favor. Mas por que essas coisas estão aqui? Para que fique claro de que Jesus, ele veio e ele tomou o nosso lugar literalmente diante de Deus. Ele veio para sentir a pressão que nós sentimos. E outra, para lutar, para evitar que nós também nos tornamos iguais àqueles homens. Porque nós também podemos nos tornar duros de coração. Então nós podemos nos tornar também perseguidores dos outros, perseguidor da família, perseguidor dos irmãos, perseguidor do vizinho. Nós também podemos nos tornar vilões, pessoas más, para que nós não venhamos nos tornar igual àqueles homens e não venhamos a sucumbir diante da violência. O que é que ele fez? Ele tomou o nosso lugar. Ele sentiu Jesus, ele sabe exatamente a pressão que você sente quando é perseguido. Ele sabe exatamente o que acontece quando você se sente desprezado, tratado com indiferença, tratado com desrespeito, né? Eu fico pensando, porque eu já passei por isso, irmãos. Quando a gente chega muitas vezes num local, seja público ou qualquer lugar, e você precisa, quando está doente, e você ouve não. Até a Mário estava falando que Deus abençoou ela, né, Mário? Algo muito legal. Vai fazer um exame médico num hospital bom aí da cidade, e foi uma provisão de Deus, né? Então isso é Deus que abriu as portas para ela. Ela sabe que sozinha ela não conseguia, mas Deus fez isso. Mas a gente se sente tão mal quando você vai no lugar e alguém diz assim: não, eu não posso te ajudar em nada. E você fica ali na porta olhando para um lado e para o outro e não sabe o que fazer. Por quê? Porque a gente se sente mal. E nessas horas nós temos várias coisas que podem acontecer, mas uma delas é nós nos tornarmos amargos. Ficarmos pessoas amargas, pessoas revoltadas. E nós não vai resolver. Mas nós ficamos amargos, nós ficamos revoltados. Às vezes a nossa situação fica até pior. Nós perdemos a razão, nós não conseguimos buscar justiça de verdade, porque nós nos tornamos pessoas revoltadas, nós não confiamos mais em ninguém. E aí o nosso adversário, que também gosta de trabalhar nessas áreas, o que é que ele faz? Não confie mais em ninguém. Você tem que confiar em você mesmo. Seja você o dono do seu destino. Comande a sua vida. Por quê? Porque ele é um individualista, e o individualismo nos leva à ruína. Não se esqueça, uma vez eu vi um pastor chamado Tom Sawyer. Ele dizia o seguinte, ele falava sobre a síndrome do cavaleiro solitário. É legal, né? Ele falava do Zorro, acho que ele falava do Zorro, que a maioria nem sabe o que era. Era o cavaleiro mascarado lá, o Zorro. Ele era um cavaleiro solitário, ele saía lá com um cavalo, olha, Silver, sozinho, lutando contra os espanhóis para libertar o povo da área ali da Califórnia, nos Estados Unidos. Um super-herói americano das antigas. É interessante, ele era sozinho. E ele dizia assim: nós não somos o cavaleiro solitário. Porque o cavaleiro solitário era o diabo. Ele achava que ele podia mandar em Deus sozinho. O cavaleiro solitário, Satanás, o que a gente acha? Que não, vamos sozinho. Para que Jesus? Você consegue. Nós não conseguimos. Nós conseguimos com Cristo. Aí nós somos vitoriosos. Isso aí é piega religiosa. Irmãos, isso é evangelho. Jesus veio para, como tem aquela música que a gente ouviu aqui do pessoal do Vineyard.
Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Só temos Jesus. E nós passamos por perseguições. Mas nós não vivemos igual lá na China, não é igual lá na Albânia, não é igual lá no Oriente Médio. Irmãos, nós sofremos perseguições porque muitas vezes não temos nem ideia de coisas que estão sendo armadas contra a nossa vida. E não é só no mundo espiritual, como a gente costuma falar apenas. Muitas vezes pessoas de carne e osso armam. O sujeito não vai com a tua cara, arma uma armadilha. Mas aí o que nós vemos? Jesus, ele permaneceu firme. Ele permaneceu de pé. Ele venceu. Por isso que quando ele chegou lá diante dos discípulos, disse: todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Agora vão e preguem o Evangelho. Que façam discípulos, batizem, ensinem eles a guardar tudo que você tem ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que Jesus disse que ia estar conosco? Ele não podia dizer: olha, eu já fiz a minha parte, eu já fui para a cruz, agora eu vou embora para a casa do meu pai, e vocês que se virem. Mas ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. Sabe por quê? Porque ele sabe que nós somos muito frágeis. Se ele deixasse apenas a palavra, o Espírito Santo lá de longe, só jogando alguns milagres de longe, nós íamos recuar. Ele disse: não, eu vou estar com vocês todos os dias. E se é todos os dias, é todos os dias mesmo. Então, quando nós nos deparamos diante de uma perseguição, a quem nós temos que recorrer, irmãos? Nós temos que nos recorrer a Jesus. Nós temos que nos apegar a Ele. Por quê? Porque Pedro, lá no final da carta, diz que Jesus é pastor e bispo das nossas almas. Ele é nosso pastor. E ele disse que ele, como pastor, é diferente de qualquer outro pastor. Ele não está falando mal de pastor. Ele está simplesmente fazendo uma comparação real entre os pastores da época dele, que eram pastores de ovelhas, que cuidavam bem das ovelhas, daquelas que não cuidavam. Ele disse: eu sou o bom pastor, porque eu dou a vida pelas ovelhas. O que ele disse? Olha, uma vez que você está na minha mão, ninguém vai arrancar você. Ninguém vai conseguir balançar a minha mão, tirar da minha mão. É interessante quando Jesus fala estar na mão. Nós temos hoje uma ideia estranha. Quando falava-se da mão direita, era a mão forte, né? A mão que pegava a espada, a mão que segurava um gancho para puxar a ovelha. Então o que ele está dizendo? No momento que vocês estão nas minhas mãos, ninguém vai tirar. Não adianta lá alguém chegar e tentar arrancar vocês, não conseguem. Quem consegue tirar alguma coisa? Eu li um texto de Apocalipse, li na escola dominical aqui, lá Apocalipse 5, que fala da visão de João. Aquele texto para mim é algo que a gente devia sair soltando foguete, só de ouvir isso. Quando fala que João olhou lá para o céu, lá no céu, e ninguém era digno, né, de tomar o livro, nem de abrir o selo. Aí quando Jesus apareceu, o Cordeiro, diz que o que estava sentado no trono entregou o livro para ele, e o anjo disse: olha, eis aí o leão da tribo de Judá. Ele olhou, era um cordeiro, disse: olha o leão da tribo de Judá, este venceu. Aí todos se prostraram, desde o céu até a terra, até o inferno, que diz que até debaixo da terra. Ora, se até o nosso adversário falador se prostrou e disse: digno é o cordeiro de tomar o livro e abrir o selo. Não pensa que quem estava falando era só os do bem. O Senhor disse que todos, João disse que todos falaram. Então até os demônios tiveram que reconhecer isso. Se até eles reconhecem, quem vai arrancar das mãos de Jesus? Quem pode te arrancar? Não pode. Então nós temos que entender que diante de grandes perseguições, ou pequenas, ou até aquelas que nós nem sabemos, mas que estão acontecendo, se nós nos apegamos em Jesus, essas coisas não vão nos desestabilizar. Elas podem passar para nós, porque nós não podemos aqui prometer uma coisa que a Bíblia não promete. Jesus passou por situações difíceis, e parente, é difícil porque os homens que maltrataram Jesus eram judeus igual a ele, eram israelitas, eram homens que tinham a mesma esperança, mulheres, eram pessoas da mesma raça, não tinham uma desculpa, não era o imperador romano, não foram os imperadores romanos, foram pessoas da mesma comunidade, do mesmo povo, e ele passou por isso. Então nós não podemos achar que nós vamos passar assim a brancas nuvens. Não vai acontecer nada. Crente entrou na igreja, não é verdade. Só que a vitória que o Senhor pode nos dar é algo extraordinário. E nós precisamos confiar nisso. Precisamos confiar nossa vida ao Senhor.
Se você está sofrendo algum tipo de perseguição, se você está sofrendo algum tipo de injustiça, eu não estou dizendo que você não deve ir na justiça ou alguma coisa desse tipo, porque não sou eu que decido isso. Existem direitos que todos nós temos que procurar. Mas você não pode confiar nestas coisas. Você tem que confiar primeiramente no Senhor, porque Ele vai te conduzir. Muitas vezes nós não conseguimos exercer nem os nossos direitos que nós temos, porque nós vivemos confusos. Aí a gente não confia, a gente não sabe nem o que fazer, não sabe nem onde ir. Tem certas coisas que eu também não sei sobre questão legal, que eu não sou advogado, não sou ligado na área de justiça, que eu nem sei que existe. Então muitas vezes você pode ser vítima, Senhor, e agora? O que eu faço? Deus vai te direcionar, porque toda autoridade é constituída por Deus. E a Bíblia diz que a autoridade existe para o louvor dos bons e condenação dos maus. Então a justiça verdadeira procede de Deus. Então assim, às vezes nós temos problemas muito sérios na nossa vida. Mas se nós tentarmos resolver do nosso jeito, talvez a gente faça como aquele moço fez lá naquela cidade lá de Goiás, né? Com aquele candidato. Resolveu a bala. Tirou a vida do rapaz e tirou a vida dele. Resolveu alguma coisa? Será que hoje a corrupção acabou? Ninguém vai dar roubar no Brasil? Ninguém vai mais matar, ninguém vai fazer mais nada? Claro que vai. Nem sempre, simplesmente puxar um revólver vai resolver alguma coisa. Muitas vezes não resolve nada. 2 grandes guerras mataram milhões de pessoas. As coisas continuam por aí. Não tem mais guerra no mundo depois da Segunda Guerra Mundial? Quantas já tiveram? A Guerra da Coreia, o Vietnã, e assim vai. As guerras não vão resolver. Elas muitas vezes são coisas que acontecem, infelizmente, Deus permite, numa situação extrema. Mas elas não resolvem. Quem resolve é Jesus. É simples, você vai dizer, mas isso é um absurdo. Não é um absurdo. Esse é o projeto de Deus. E eu quero que você coloque isso no seu coração. Uma outra coisa importante, irmãos, que mesmo Jesus sendo perseguido, Ele não se negou em curar aquele homem que estava lá. E nesse final de semana nós participamos de uma conferência sobre a graça de Deus. E me chamou a atenção, dois preletores que falaram na sexta e no sábado, falam sobre a graça de Deus. E aqui nós vemos a graça de Deus. Porque a pergunta que deve ficar na nossa mente é: quem é o homem da mão atrofiada? Ele não tem nome, nós não sabemos quem ele é, nós não sabemos se depois ele continuou seguindo Jesus, nós não sabemos se ele pediu alguma coisa para Jesus, nós não sabemos nada sobre ele, absolutamente nada. E o que nós sabemos é que as pessoas que estavam na sinagoga, quando Jesus fez uma pergunta, se calaram. Jesus podia muito bem se levantar e dizer: bom, já que todo mundo aqui não acredita, eu estou indo embora. Mas ele viu uma pessoa com a mão atrofiada. A doença desse homem provavelmente era a tal da elefantíase, que era uma doença comum na época, que parece que era uma bactéria, alguma coisa que atacava as artérias da pessoa e inchava a mão, ou algum outro tipo de doença que impedia a pessoa de movimentar as mãos, ou principalmente os braços e tal. De qualquer forma, irmãos, é assim. Hoje, quando as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, não conseguem andar, não conseguem enxergar, quanta dificuldade elas têm hoje? Né? Hoje, aqui no século XXI. Quantas? Você imagine na época de Jesus. Mesmo que fosse um homem rico, como o meu Mefibosete, que era o neto de Saul, que era um homem rico. Ele tinha dinheiro, ele tinha uma pessoa que cuidava dele. Mas o rei Davi, quando soube que ele estava lá, longe, porque ele morava num lugar longe, eles colocaram ele num lugar longe. Veja que ele tinha dinheiro, mas ele morava longe da família. Assim como se fosse uma pessoa amaldiçoada. Aí o rei Davi pediu para trazê-lo e colocar ele à mesa, junto com ele, para dar dignidade à vida dele. Porque ele queria abençoar a vida da família de Saul, que era o único que estava vivo. O pai dele, Jonas, se não for a memória, o pai dele tinha morrido, e ele tinha posses, mas ele tinha um empregado que cuidava das coisas dele, mas ele estava lá, largado, num canto. Então nós vemos que naquela época, irmãos, era considerado quase assim como uma maldição a pessoa ter algum tipo de deficiência física, ser cego, ser aleijado, não ter um dos braços, uma das mãos. Então quando nós vemos, irmãos, essa atitude do Senhor de restaurar esse homem, nós não podemos achar que Jesus fez isso para pôr bonitinho. Ele estava restaurando a vida daquele homem.
O fato dele não ter o braço dele normal significava muito. Aquilo que deveria ser, ao contrário, a lei dizia que você não devia colocar obstáculo nenhum diante do cego, que você deveria assistir as pessoas, mas o ideal de Deus é não, mas o povo, ele discriminava. Então o que acontece? Quando o Senhor Jesus restaura aquele homem, ele mostra o que é a graça de Deus, o amor de Deus. Deus poderia muito bem dizer, olha, sabe uma coisa, ninguém acredita em nada, eu não vou mais curar ninguém aqui nesse lugar. O que ele fez? Ele olhou para aquele homem com a mão atrofiada, que estava lá no meio, e disse para ele, vem cá, vem aqui até o meio. E perguntou para eles, o que é bom fazer no sábado, o bem ou não? Ficou todo mundo quieto, ele disse, estende a tua mão. E a mão dele foi restaurada imediatamente. O que nós vemos nisso, irmãos? Graça de Deus. A graça de Deus. O amor de Deus. Deus não é um Deus rancoroso, magoado. Jesus podia ser magoado. Você fala alguma coisa? Vim aqui, preguei, falei, curei. Ninguém quer saber nada, só de uma coisa? Acabou. Está fechado o período de curas. E aqui, ó. O que a Bíblia diz? Que ele chegou e chamou o homem. Ele chamou o homem talvez talvez não podia estar lá olhando. Não sabemos nem o que ele estava fazendo lá. Ele estava na sinagoga, a princípio ele estava num momento de culto. Mas ele podia estar lá por pura curiosidade. Olhando, o Senhor. Você? Eu? Você mesmo, vem cá. Vem aqui no meio. Estende as tuas mãos. E curou aquele homem. Irmãos, o que nós vemos, irmãos, na Bíblia, aqui, é um Cristo misericordioso e gracioso. Nós não sabemos quem ele era. Nós não sabemos se ele concordava com Jesus ou não. Nós não sabemos nada. Mas Jesus sabia. Chamou aquele homem e o curou. E também depois daqui, nós não sabemos se ele continuou seguindo Jesus, se ele foi um grande discípulo, o que ele fez. Simplesmente isso era uma das coisas que eu acho mais engraçadas em Jesus. Curava e dizia, agora você pode voltar para sua casa. E virava as costas. Você não, mas Maria, eu quero ir contigo. Você quer? Tudo bem, mas você está livre. Isso é uma coisa incrível, né? Deus diz, você está livre. Sai, agora você, tua fé te salvou. Ele levava as pessoas a entender que Deus, mesmo que Deus pudesse, ele poderia pegar e nos colocar na nossa mente coisas que nós não temos nem ideia. Deus podia nos tornar pessoas obcecadas por Ele, apaixonadas por Ele, por uma obsessão doentia, que nós não íamos ter tempo nem para comer, nem para nos atormentar todos os dias, para nos fazer aceitar o Evangelho. Mas veja que o que Deus quer de nós é absoluta liberdade para amá-lo. E isso tudo Ele organizou na nossa vida desde a eternidade. Isso é só Deus para explicar. Eu não tenho como explicar, eu não consigo explicar. Como que ao mesmo tempo que Ele é soberano, Ele diz assim, olha, agora você pode ir lá e tocar a sua vida. Mas o camarada não consegue, como o gadareno não conseguiu. O gadareno disse, eu quero ir contigo. Eu quero ir contigo. Disse, não, vai lá e conta para a tua família as coisas boas que Deus fez. Ele foi correndo. Sabe por quê? Porque quando o Senhor faz algo na nossa vida, Ele marca a nossa vida. Não da maneira que o outro marca, o nosso adversário, com ódio, violência, destruição, mas com restauração. Veja que a Bíblia diz, Ele restaurou a mão do homem. Quando Ele fala em restauração, nós não podemos achar que foi simplesmente uma cura. Comecei, isso é vida. Esse homem pôde trabalhar de novo. Esse homem talvez pôde voltar à sua atividade profissional, a ser respeitado pelas pessoas, porque muita coisa acontecia. E eu quero, nessa noite, que você pense, todos nós precisamos, e eu sou o primeiro aqui a dizer, todos nós temos algo na nossa vida que muitas vezes nos incomoda e nos atrapalha. Que é como aquele cidadão que está com a mão atrofiada. Está lá dentro de nós, não é físico, às vezes é no nosso coração, na nossa alma, aquilo nos machuca, nos impede, tira de nós a paz, tira de nós a tranquilidade. Pela grande graça do nosso Deus, eu clamo a você em nome de Jesus, que você coloque diante de Deus, porque assim como Jesus levantou-se, chamou pessoas e elas foram restauradas, Deus pode nos restaurar. Por quê? Porque eu sou bom? Porque eu estou falando isso, porque eu sou um grande pregador, eu sou muito bom, por causa da graça de Deus. Pela graça de Deus, pela imensa graça, porque Deus nos chama pela graça. Eu não mereço, você não merece, mas Ele quer fazer.
E ele decidiu e ele faz. Então eu quero que você coloque isso diante de Deus nessa noite, na sua vida. Veja, esse homem não pediu nada. Nós já estamos na vida, conhecendo o cristianismo, sabemos quem é Jesus. Eu quero que você coloque diante de Deus em oração algo. Eu não quero que você conte para mim, mas que você fale com Deus e diga para Ele: Deus, eu tenho algo aqui comigo, que é como aquele homem na mão atrofiada, que me impede de viver, que me impede de ser feliz. Eu não consigo viver. E muitas vezes nós estamos procurando em outros lugares, né? Tem muita gente que vai ali para o bar, a gente costuma julgar o pessoal que toma umas e outras, mas tem gente que vai para lá porque o coração cheio de coisas. Aí ele pensa: não, se eu tomar eu vou melhorar, hoje eu vou, né? Aí ele fica alegre, fica animado, faz festa. Não vê que às vezes quem toma faz mais festa do que, às vezes dentro de casa ele é parado, no bar ele faz uma festa. Aí quando ele chega de novo em casa, ele passa. Por quê? A realidade volta. O álcool, ele esconde a realidade. As drogas escondem a realidade, né? Às vezes o camarada é mal-humorado, é violento para chuchu. Por que ele é violento? Porque ele é muito frágil. Então ele precisa ser grosso. Porque se ele começar a mostrar a fragilidade dele em casa ou para os amigos, todo mundo vai querer, né, passar por cima. Então ele é durão. Eles vão: esse é perigoso, isso é muito mal. Mas quando o Senhor vai lá e toca no coração dele, a gente diz: meu Deus, tu lembra do nosso vizinho, do meu pai, do meu irmão? Lembro. Olha que homem perigoso. E tinha medo até de falar com ele. Tu viu como ele está hoje, depois que ele foi para a igreja? Parece uma criança, né? Tão bonzinho. Ele é tão bonzinho hoje, ele é tão legal. Mas por que? Ele sempre foi assim. Mas o problema é que ele estava com algo dentro do coração dele que o impedia de viver. E o Senhor Jesus quer retirar isso de nós, irmãos. Nós temos coisas que não são boas diante de Deus, tá? E nós precisamos nos colocar diante do Senhor para Ele retirar isso de nós. E Ele pode, porque Ele fez no meio de muita perseguição. Eu tenho certeza que aqui, onde nós estamos voluntariamente, porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos impulsionou a vir para cá. É Deus que nos chamou. E se Ele nos chamou, é porque Ele sabe que nós temos algo, nós queremos mudar. Ele quer transformar a nossa vida. E eu quero que você coloque diante de Deus a sua vida. E entenda: se você está sofrendo perseguições, entregue ao Senhor. Senhor, eu estou entregando porque Tu és o pastor da minha vida. Tu cuida da minha vida. Eu estou passando por grande dificuldade lá no meu trabalho. Estou passando por grandes lutas. Mas eu preciso da Tua ajuda, porque o Senhor passou por elas e venceu. Eu só venço contigo. Só venço contigo. Senhor, olha, eu estou com um problema aqui dentro de mim. Está guardado. Ninguém sabe. Ninguém lá na minha casa sabe, mas eu sei. E eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso vencer. Retira isso de mim. Restaura a minha saúde. Restaura a minha vida. Restaura a minha saúde espiritual. Restaura a minha vida espiritual. Restaura a minha caminhada. Restaura a minha casa. Restaura. O Senhor vai tocar em você, vai puxar e vai mudar. Eu não estou falando aqui de coisas fáceis, porque não é fácil a gente reconhecer as nossas falhas. Mas estou falando daquilo que Deus faz. E Ele fez. E pode fazer. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E que você colocasse a mão no seu coração. E você vai falar com o teu Deus. Você vai falar com o teu Senhor, com o Salvador Jesus, porque Ele está aqui nesse lugar e nós sabemos disso. Você vai falar com Ele e você vai abrir o seu coração. Você pode ficar até mesmo não abrir a sua boca, talvez você não seja constrangido de abrir a sua boca, mas eu quero que você pode gemer, chorar, dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso da Tua ajuda. Porque eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso da graça de Deus. Nós não podemos, irmãos, perder a oportunidade, por um motivo muito simples. Esta oportunidade que Deus está nos dando hoje é única. Pode vir uma outra manhã, mas hoje, o hoje é único. Não virá outro dia, já é uma outra situação. E se Ele nos chamou aqui, é porque Ele quer que nós tenhamos liberdade. Nós tenhamos uma vida renovada, transformada, liberta. E mesmo diante de grandes perseguições, nós possamos caminhar triunfantes, como diz a palavra, em Cristo Jesus. Querido e amado Deus, Senhor Jesus, toda honra, toda glória pertence a Ti. Senhor Jesus, nós vimos aqui na Tua palavra, o Senhor passou por grandes perseguições. Nós também passamos.
O Senhor restaurou a vida de uma pessoa que estava no meio daquelas pessoas, Senhor. Talvez uma pessoa que estava angustiado, sofrendo. O Senhor não deixou que as circunstâncias da vida, que os problemas fizessem com que o Senhor esquecesse do teu propósito de resgatar pessoas e de salvar pessoas. E aqui estamos nós, Pai. Nós estamos vivendo num mundo, Pai, onde acontece tanta coisa que nós podemos pensar, não, mas Deus se importa mais com o que acontece num país onde tem guerras, num lugar onde há muita violência, e nós estamos aqui no sul do Brasil. O Senhor talvez não tenha tanta preocupação, mas não é verdade. O Senhor sabe que assim como aquele homem da mão atrofiada, nós muitas vezes temos partes da nossa vida, ou grande parte da nossa vida, totalmente destroçado, por causa de coisas que nos aconteceram, ou que nós mesmos fizemos para nós, pecando, cometendo abusos, ou porque fomos vítimas de grande perseguição, ou vítimas de discriminação, de preconceito, e isso nos machuca e nos fere. Agora, Senhor, nós nos colocamos aqui, Senhor Jesus, e estendemos a nossa mão. O Senhor pediu para aquele homem estender a mão, ele não tinha como estender, mas nós queremos estender o nosso coração, abrir o nosso coração, estender a nossa mão a Ti e pedir a Tua ajuda, o Teu cuidado, porque se o Senhor cuidar de nós, nós sabemos que vamos ser restaurados, restaurados para a vida, para sairmos por aquela porta para vivermos. O Senhor não quer que nós ficamos aqui oprimidos, com medo, mas que nós possamos sair para a vida, mas uma nova vida, onde o Teu Espírito Santo nos dá uma restauração, onde o Teu Espírito Santo nos faz caminhar, nos faz falar do Teu amor, nos faz entender qual é o Teu propósito, e possamos trabalhar, estudar, dormir, nos alimentar, investir na nossa vida, mas agora de uma maneira diferente, porque o Senhor nos tocou. O Senhor nos toca, e quando o Senhor nos toca, há mudanças, e a vida. Nós sabemos que o nosso inimigo muitas vezes tenta nos tocar para trazer maldades, para trazer a morte, a decadência, para trazer a ira, a raiva, para desenvolver em nós aquilo que nós temos por causa do pecado, o desejo de fazer o mal. Mas o Senhor nos toca para que nós tenhamos vida. E a vida abundante é a presença do Senhor em nós o tempo todo, o tempo inteiro. Mesmo quando nós estamos dormindo, mesmo quando nós estamos trabalhando, estudando, ou fazendo outras coisas que não tem não é igual a este momento que nós estamos aqui, o Senhor disse que estarei com vocês todos os dias. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, restaura a confiança daqueles que perderam a confiança, restaura, Senhor, a alegria daqueles que estão tristes, porque a Tua alegria é diferente da alegria do mundo, que é momentânea. O Senhor nos dá alegria o tempo inteiro. Restaura, Senhor, a confiança que nós devemos ter nas pessoas, porque muita gente já não confia mais em ninguém, perdeu a confiança, se sente, Senhor, amargurado, acha que todo mundo é igual, e começa a criar essas ideias de que ninguém presta, todo mundo é ruim, e só o Senhor é o justo juiz da humanidade. Senhor, restaura, Deus, aquelas pessoas, a saúde daqueles que perderam a sua saúde, aqueles que estão doentes, fisicamente, emocionalmente doentes, espiritualmente doentes, que estão doentes, que em nome de Jesus, esta enfermidade caia por terra, que elas possam sair daqui restauradas pelo Teu poder, pela Tua autoridade. E aqueles, ó Deus, que por algum motivo, ó Deus, se sentem, ó Deus, perseguidos, oprimidos, por situações que muitas vezes não sabem nem o que está acontecendo, que o Senhor nos capacite a caminhar no meio de tudo isso, triunfantemente, como o Senhor caminhou. O Senhor caminhou triunfantemente. O Senhor não era arrogante, o Senhor era humilde, era simples, mas caminhou com o Pai, caminhou o tempo todo, não se deixou levar pelas ondas, pelos movimentos, pelos enganos. O Senhor caminhou de maneira firme, e assim o apóstolo Pedro diz que nós devemos seguir os Teus passos, e não podemos seguir os Teus passos sozinhos. Precisamos que o Senhor nos segure pela mão, nos ajuda nesse século 21 tão conturbado, de tantas coisas ruins. Nos ajuda a enxergar o que é bom, nos ajuda a enxergar o que é valoroso, nos ajuda a entender aquilo que é justo, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus, nos ajuda a valorizar as coisas boas, os pequenos e os grandes momentos bons, a valorizar as pessoas que estão próximas de nós e as que estão distantes, a dar glórias ao Teu nome em toda e qualquer circunstância. Senhor Jesus, isso é um desafio, porque vivemos numa sociedade de gente inquieta,
de pessoas que não se sentem bem com nada e com ninguém. Mas nós precisamos ser diferentes. Somos a tua igreja, para que as pessoas possam vir até nós e encontrar um povo tranquilo, livre, que fala, que conversa, que brinca, que ri, que chora, que é humano, mas que ao mesmo tempo é trabalhado pelo Senhor para que sejamos mais parecidos com Jesus. Nos ajuda, Senhor. Restaura e nos dá alegria, Pai. Que nós não venhamos sair daqui com uma ideia de peso, mas com uma ideia de alegria, de satisfação que só Tu pode dar, Jesus. A satisfação que vem do Senhor, a alegria que vem do Senhor, a restauração que vem do Senhor. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor responderá às nossas orações no tempo do Senhor, e o tempo do Senhor é o hoje. O tempo do Senhor é o agora, porque o Senhor falou desde o início, o fim dos tempos está chegando. Mas em 2000 anos não significa que o hoje é o tempo do Senhor. O agora é o tempo do Senhor. Por isso, ó Deus, manifesta a Tua presença a cada minuto, a cada segundo em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém.